Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vim falar pra vocês sobre as matérias que eu tive no segundo bimestre. Se você ainda não assistiu do primeiro bimestre, eu vou deixar o link aqui em cima pra você, ou aqui, eu não sei. Pra você assistir primeiro do primeiro bimestre e daí depois do segundo bimestre pra fazer sentido o que eu tô estudando, entende? Eu espero muito que você goste desse vídeo. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de clicar em gostei aqui pra mim, se inscrever aqui embaixo no meu canal, caso você ainda não é inscrito, e me seguir nas redes sociais. Como eu já falei no outro vídeo, eu comecei de novo a faculdade, né? Eu já tinha feito o primeiro semestre em outra instituição, agora eu mudei de instituição, tô no primeiro ano de novo, blá 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 blá. Então nessa instituição eu tenho 4 bimestres, não é semestral, o curso é anual. Então eu vou falar pra vocês hoje sobre o segundo bimestre do curso de psicologia do primeiro ano. Eu não faço todas as matérias porque eu eliminei algumas, como neuroanatomofisiologia e história da psicologia, mas eu vou falar o que eu tô fazendo pra vocês. Uma coisa que mudou do bimestre passado para esse bimestre é que eu não faço mais aquela matéria extra que eu falei pra vocês, de Psicologia do Desenvolvimento 2, porque a minha professora não quis mais que eu fizesse. Mas, enfim, né, só isso que mudou. As matérias continuam as mesmas. Vou começar por estatística de novo e, gente, tudo que tinha de fácil no primeiro bimestre de estatística tinha de difícil nesse bimestre. Se eu falar pra vocês que eu não sei nem direito contar pra vocês o que eu estudei, não, isso já é exagero, né, mas eu estudei, tipo... correlação, desvio padrão de uma pesquisa, como que é os nomes lá? Eu não sei os nomes, é um monte de termo de estatística que eu não sei explicar nada pra vocês, é tipo assim, o quão válido que é uma pesquisa, tipo a significância dela, quão válido é algo que a pesquisa representa, por exemplo, se ela tem um nível de significância muito alto, quer dizer que ela é uma pesquisa pouco confiável, porque a ciência deixa só até 0,05 por margem de erro, sabe? Tipo, nossa, eu sei que eu tô falando tudo embaralhado, é porque nem eu sei explicar direito, porque foi bem difícil. Fiquei muito chocada, tipo, foi só Deus na minha vida. Tá bom, próxima matéria então, antropologia, vamos lá. Antropologia é aquela matéria que é às 7h30 da manhã de segunda-feira, que é um pouco difícil de se prestar atenção, mas fala sobre muitas coisas legais. A gente começou falando sobre representação social, o que a sociedade, o que a cultura vê e como que ela vê as coisas, por exemplo, os símbolos e os sinais, como ela encara certas coisas. Aí nós falamos sobre religião e magia, tudo na visão sociológica, digamos, né? Como as pessoas se comportam em relação a isso e não a sua... como que eu posso falar? Não a crença necessariamente, não os rituais de magia, tipo, explicando isso não, porque a gente nem consegue explicar direito. Mas como as pessoas se comportam em relação a isso. Por exemplo, em magia a gente aprendeu que a magia está muito presente no dia a dia de hoje. Quando as curandeiras faziam aquelas coisas com folhinhas e colocavam ervas e ferviam e daí depois davam uma quantidade ou passavam em cima, isso era considerado magia e hoje a gente encara como remédio, né? Então a magia ainda tá muito presente na nossa vida. Até assim, quem aqui não conhece Harry Potter? Meu Deus, todo mundo conhece Harry Potter. E por que isso é tão presente na nossa vida? Por que fez tanto sucesso? É porque a gente se interessa, é porque faz parte da nossa vida a magia. Então fala muito sobre isso e a religião, o quão impactante isso é na vida das pessoas, né? Como isso move as pessoas a se reunirem, a fazerem coisas assim incríveis. É só pensar assim nos atentados terroristas que são movidos com uma crença de que quando eles fizerem isso, eles vão para um lugar melhor e ter muitas mulheres e muitas riquezas. Então, como a religião move as pessoas. Outro ponto bem interessante foi sobre droga e placebo, que a gente estudou. Foi como o placebo funciona, sobre a droga boa e a droga ruim, né? Porque, querendo ou não, a gente sabe que um remédio é uma droga, né? Eles vendem em drogarias. Então, até que ponto essa droga é boa? Até que ponto, tipo, não é uma droga. Eu tô tomando um remédio que vai controlar minha ansiedade. Ou eu tô usando maconha, entendeu? Até que ponto a sociedade tolera essa droga? E é um bem sentimento de ambivalência, assim. Tipo, a droga ou ela é muito boa e ela serve pra melhorar o desempenho, serve pra melhorar a pessoa. Ou ela é muito ruim, que ela acaba com a pessoa, entende? Então, estudamos sobre isso. E sobre o placebo, como ele funciona no cérebro, né? Para funcionar o placebo, a gente tem que ter uma representação mental, a gente tem que acreditar que aquilo funciona, tem que ser alguém que a gente acredite. Não adianta eu pegar um médico e levar esse médico numa tribo indígena e falar assim, olha, esse médico vai curar vocês, que eles não vão acreditar, porque não faz parte da cultura deles, não faz parte do que eles acreditam. Da mesma forma que se eu pegar um xamã da tribo deles e trazer aqui pra me atender, tipo, eu tô
passando mal e vai vir um xamã pra me atender, eu também não vou acreditar porque não faz parte da minha cultura, não vai funcionar. Então o efeito placebo, ele só funciona se ele tá dentro de uma cultura, dentro de um contexto, dentro de uma situação, para que funcione. Por exemplo, por que batizar bebida dá tão certo? Porque todo o contexto de você estar dentro de um bar, de você estar num lugar onde está todo mundo bebendo, daí você compra uma bebida cara, você paga por ela, e aí você toma ela, e mesmo ela estando, tipo, totalmente adulterada, você fica bêbado. Como que funciona? Ou você nem toma bebida nenhuma, tipo, te dá um copo d'água, você toma e fica bêbado. É o efeito placebo, e eu acho isso muito incrível. Outro exemplo muito interessante que eu tenho pra dar é que um placebo de uma morfina, se eu pegar uma pessoa e dar morfina, não dá, né? Dar um placebo pra ela, falar que ela tá tomando morfina, vai funcionar muito mais do que se eu pegar e dar um paracetamol pra ela, que tem sim as suas propriedades analgésicas, né? Porque não é um placebo, do que eu dar um placebo de morfina, entendeu? Então essa representação que ela tem na cabeça dela influencia demais, demais, demais. E esse foi outro tema que a gente estudou, né? As representações mentais, como a gente enxerga as coisas, a influência que tem de vir um médico e nos dar um remédio, de vir um xamã e dizer que vai fazer um ritual pra gente melhorar. Falamos sobre representação do corpo, que a gente não vê o corpo que a gente tem realmente, que nosso corpo é cheio de representações do que é bonito, do que é feio, do que é esperado. Por isso que a gente tem essas doenças como bulimia, anorexia, de que a pessoa, ela tá magra, mas ela se enxerga, ela tem uma representação do corpo dela diferente do que realmente é, entende? E isso tudo como a cultura influencia. A cultura tá presente em tudo. E falamos sobre antropologia e desvio, que seria assim, hoje o que a gente vê é que homossexualismo é uma coisa normal, tá dentro da normalidade. Porém, antigamente já foi um desvio. O homossexualismo chegou a ser classificada como doença no DSM-5 que eu falei no outro vídeo, DSM-4, como uma doença que precisava de cura, e hoje não. Então, o que era normal, o que era um desvio antigamente, o que era o anormal, hoje em dia é normal. E muitas coisas que antigamente era normal, hoje em dia é um desvio, entende? Por exemplo, o homem mandar na mulher. Antigamente era super normal. Hoje em dia é considerado um desvio. Hoje em dia, tipo, como assim um homem manda em você? Não vou generalizar, né? Mas geralmente é assim. Então, gente, é uma matéria muito, muito interessante. Eu teria, assim, muita coisa pra falar pra vocês, mas eu vou parar por aqui, porque esse vídeo vai ficar com 1 hora de tempo e vocês não vão assistir. Vamos passar pra outra matéria. Transtornos do desenvolvimento e deficiência. Gente, essa matéria é incrível. Muito interessante. A gente lê muito, como vocês podem ver aqui, ó, é muito texto. Tem até um livro aqui que eu tive que imprimir pra gente ler. Nessa matéria a gente falou bastante sobre deficiência, principalmente a deficiência visual e auditiva, né, que a gente focou nelas. Mas assim, primeiro sobre deficiência. Hoje em dia a gente usa a palavra pessoas com deficiência, porque pessoas portadoras de deficiência dá uma ideia assim que ela pode tirar a deficiência se ela quiser, entendeu? Então não é mais usado, e pessoas deficientes também não, porque a deficiência não define a pessoa ela tem deficiência, mas não que isso é o que ela seja, entendeu? Ficou claro? Não sei nem se existe essa frase, é o que ela seja. Tudo bem. Acho que deu pra entender. Mas falamos bastante sobre isso, falamos sobre como a deficiência é vista na sociedade, e se a deficiência está na sociedade ou se está no indivíduo, de quem que é a responsabilidade, os conceitos de inclusão ou integração, né? Inclusão é quando você abre um espaço específico para o deficiente, e integração é quando o deficiente tem que se adaptar a nós, normais, né? Daí entra de novo aquele negócio de normal e patológico que eu falei no outro vídeo. É um assunto muito interessante de se estudar, muito legal. Tem tem um livro que eu vou indicar pra vocês que se chama O que é Deficiência, de Débora Diniz, que é incrível de ler, você lê bem rapidinho, é um livro bem fácil. E assim, gente, fala muito sobre a história da deficiência, como ela era considerada antigamente. Pra vocês terem noção, tinha culturas que matavam os deficientes porque eles eram deficientes, era tipo uma maldição dos deuses e eles mereciam a morte, né? Então, pra vocês verem como mudou através do tempo, e hoje tem muito esse debate se a gente vai integrar ou se a gente vai incluir, e até onde a deficiência é realmente um problema, né? Porque eles falam no livro sobre o cadeirante, né? Que a deficiência tá no cadeirante por ele não conseguir se locomover, ou ele tá na sociedade porque a sociedade não é adaptada para um cadeirante poder se desenvolver, sendo que ser cadeirante está dentro da normalidade humana, porque a normalidade humana cabe a doença e a saúde em vários momentos, entende? É um assunto muito interessante, mas assim, é outra coisa que eu passaria que
20 minutos falando pra vocês e não iria terminar. Então eu vou passar pro próximo. A gente falou um pouco também sobre a cegueira e sobre a deficiência auditiva, mas também é tudo nessa base de inclusão ou adaptação e esse tipo de coisa. É bem, bem interessante. Se vocês quiserem ler esse livro, eu super recomendo. Em desenvolvimento de habilidades psicológicas, a gente estudou o bimestre inteiro sobre meditação. Estudamos um pouquinho sobre foco, assim, mas foi bem breve. E vimos muito sobre a importância da meditação, como a meditação ajuda na vida das pessoas e quais são os benefícios, né? Muitos relatos, na verdade, sobre meditação. E foi, assim, bem, bem interessante. A gente estudou 8 tipos de meditação, que foi a Zen budista, budismo tibetano, o Sufi, o Vipassana, a meditação cristã, o taoísta e o Osho. Não sei falar direito. Estudamos essas meditações e daí depois estudamos bem os seus benefícios, né, em geral. Eu achei bem interessante coisas assim que eu acreditava como a meditação deveria estar ligada a alguma religião e na verdade não, são bem poucas que tem que estar ligadas na religião, como a cristã, né, e a budista. Mas a maioria é só uma técnica que melhora muito a qualidade de vida, assim, tem relatos incríveis, fala muito sobre a parte da neurociência, de como o cérebro se comporta em pessoas que meditam, como que é o cérebro dos monges. Então, se você se interessa por meditação, vale muito a pena você correr atrás. Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade de meditar, porque eu sou um pouco agitada demais, ansiosa, mas esses dias eu passei por uma situação bem difícil, que eu fiquei muito estressada. E juro por Deus, gente, eu cheguei em casa e eu meditei 40 minutos. 40 minutos sem parar. Foi incrível, assim, foi uma sensação maravilhosa. Depois eu me senti muito, muito melhor, muito bem. Então, vale a pena vocês tentarem, assim, principalmente nessas situações, assim, que vocês estão muito angustiados, que vocês estão muito estressados, muito nervosos. Traz muito resultado. E por último, psicologia do desenvolvimento. Eu sempre deixo por último porque é a que eu mais gosto. Aí eu gosto de fechar o vídeo com ela. Mas a gente estudou as criancinhas de 2 a 6 anos. Gente, ai meu Deus, coisa fofa. Uma coisa que eu esqueci de falar no vídeo passado foi sobre os trabalhos, né, que a gente fez. No primeiro bimestre a gente fez um trabalho observando bebês entre 0 e 2 anos. E tinha que relatar o que ele já fazia, esse tipo de coisa. E o outro teve mais um. Um a gente falou da parte emocional e o outro a gente falou da parte psicomotora. Já nesse segundo bimestre, a gente teve que observar primeiro uma criança entre 2 e 6 anos. É óbvio que eu observei a Kalise fazendo um desenho, né? Ela desenhou e depois ela me contou sobre o do desenho e a gente fez um trabalho sobre isso. E o segundo trabalho, a gente assistiu um desenho animado de uma criança que tinha entre 2 e 6 anos. A nossa equipe escolheu o Caillou. E nós fizemos todo um relato do desenvolvimento psicomotor e emocional da criança, no caso Caillou, e foi muito, muito interessante, muito legal de fazer. Bem, para começar o semestre, a gente começou com a teoria do apego, que é um assunto muito interessante que a gente acabou não abordando no bimestre passado porque não deu tempo. A gente estudou os tipos de apego que tem, qual a importância para a criança, o que desenvolve, no ponto de vista, né, objetivo e subjetivo. Então é muito interessante, só que, de novo, gente, é muita coisa pra falar. Eu pretendo fazer um vídeo falando só sobre apego infantil, sobre a sua importância e sobre como desenvolver melhor, né? Então eu vou pular essa parte do apego. Aí a gente viu sobre o desenvolvimento da linguagem entre 2 e 6 anos, como ocorre, e assim, uma coisa que eu achei fascinante foi que os bebês de 6 meses de idade, 6 meses, gente, já entende muita coisa que a gente fala, e com 1 ano ele entende tudo, gente, tudo, tudo, tudo. Então pare de falar essas coisas tipo, ele não entende nada, não adianta explicar pra criança, porque adianta, gente, adianta muito. Aí a gente viu que era esperado que cada criança falasse, desenvolvesse conforme as idades, falamos sobre função simbólica. Função simbólica é quando a criança para de acreditar naquilo no concreto. Por exemplo, se ela tá vendo essa arvorezinha, ela sabe que essa arvorezinha existe. Se ela não tá vendo mais a arvorezinha, ela pensa que sumiu, desapareceu, se escafedeu, foi embora, não existe mais. E com 2 anos, ela já começa a entender assim, não, essa arvorezinha ela foi, mas daqui a pouco ela volta. Imagine uma mãe sendo a arvorezinha, né? A minha mãe vai, depois a minha mãe volta. E a partir dessa idade, ele já começa a ter essa representação e usar palavras como saudade, eu te amo, esse tipo, sabendo quase o significado exatamente, porque é uma parte longa, né? Vai até os 9 anos para a criança conseguir simbolizar todas as palavras, mas é a partir dos 2 anos que ela começa a fazer isso. Sobre o desenho, a gente também viu bastante coisa,
que o mais importante quando você vai interpretar um desenho de uma criança é que ela conte sobre esse desenho, né? Não adianta você só olhar um desenho e querer entender sozinho, que não vai adiantar. Ela tem que contar o que ela tá desenhando. E ela desenha o que ela sabe desenhar, ela desenha o que ela sente sobre as coisas, ela desenha o que ela imagina sobre as coisas, né? Nem sempre o que ela imagina é o que realmente aconteceu, é o que realmente é. E os tipos de desenho adequados para cada idade, quando eles fazem garatujas, quando eles começam a fazer o girino. Ai, gente, é uma matéria muito maravilhosa, juro, juro. E tem muito conteúdo legal sobre educação infantil que eu pretendo falar pra vocês, assim, só que você sempre me cobra, fala assim, Bia, fala sobre educação infantil, fala sobre essas coisas que se vocês gostarem, né? Porque também se vocês gostarem não faz muito sentido eu trazer aqui. Depois a gente viu sobre o desenvolvimento psicomotor da criança, o que é esperado ela fazer com cada idade, por exemplo, quando que ela começa a pular em tanta distância, quando ela começa a se equilibrar num pé só, esse tipo de coisa, sabe? Quando ela começa a segurar o xixi, quando ela começa a ter mais equilíbrio. E assim, uma coisa que eu vi achei bem interessante foi que com 6 anos a criança já tem todas as capacidades que um adulto tem de questão psicomotora. A única coisa que eles não têm é a força. Mas a questão de equilíbrio, de coordenação, de habilidades, ele já tem todas e até melhor, né? Só a gente parar pra pensar assim, tipo, hoje eu não consigo fazer um bambolê. Mas quando eu era criança, fazia um bambolê na cintura, o outro no braço, o outro no outro braço e o outro na perna. E, gente, hoje eu não consigo. Então, nessa idade, eles já são super mais desenvolvidos do que a gente. Então é isso, gente. Eu vou encerrar o vídeo aqui pra não ficar também com 2 horas de vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você quiser que eu continue gravando vídeo sobre o que eu tô estudando na faculdade, deixa aqui embaixo pra mim nos comentários falando, que daí me dá aquele apoio assim. Ou sobre alguma coisa que eu falei aqui que vocês queiram que eu fale mais, que eu explique melhor, que eu vou ficar bem feliz de ver a opinião de vocês. Lá no Instagram também eu tô sempre postando coisas sobre a faculdade, coisas com a minha filha, sobre dia a dia, sobre dicas de estudos. Então, assim, não é por nada não, mas vale muito a pena você me seguir. Se você gostou do vídeo, clica em gostei, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo.